Muito bem, amigos do site vazealegre.com, da TV vazealegre.com, estamos de volta aqui no nosso canal, agora para batermos um papo sobre direitos, né, sobre questões aí que envolvem o nosso dia a dia e tirar algumas dúvidas sobre alguns assuntos aí que podem ajudar bastante a gente aí quando a gente estiver mais esclarecido. Para isso eu conto com a participação aqui do nosso colega, nosso colaborador, nosso amigo, Dr. César Gregório Júnior, advogado, que está sempre com a gente aqui colaborando com o nosso conteúdo do nosso canal. Em breve é bom lembrar, né, que ele vai estar com o canal próprio aí também, dando dicas aí sobre vários assuntos, né, e enfim, vai ser bastante importante para a carreira dele, mas sobre esse projeto a gente vai falar noutros bate-papos mais para frente. Deixa ele dizer que está tudo ok para a gente tocar nesse assunto. Doutor César, obrigado pela presença mais uma vez, tudo bem? Tudo bem, boa tarde, Nonato, boa tarde a todo mundo que está assistindo. E aí, como é que tá as coisas, Nonato? Pronto. Bom, vamos falar hoje sobre três assuntos e o que a gente vai deixar por último aqui da nossa pauta, essa questão do FGTS, né? Tem muita gente que está sem saber direito perguntando, mas eu posso tirar posso sacar esse FGTS? Eu não vou me prejudicar lá na frente? Até quanto eu posso, enfim. Um bocado de dúvida que está em torno desse assunto e a gente vai tirar essa dúvida já já. Mas antes, para a gente começar aqui, vamos falar sobre o que é desvio e o que é acúmulo de cargo. Isso se refere à questão pública ou na empresa também? Tanto pública como particular, né? Só que o caso mais evidente que pode acontecer, que acontece muito, é muito comum e não é quase nunca fiscalizado, é na empresa privada mesmo, né? Que acontece o acúmulo ou o desvio de função. O que é que seria isso? O acúmulo de função é quando um trabalhador ele recebe apenas um salário ou um determinado valor para exercer mais de uma função dentro da empresa, sendo que essa segunda ou terceira ou quarta função também deveria ser remunerada. Então é literalmente haver um acúmulo de funções, ele exercer mais de uma profissão, mais de uma tarefa dentro da empresa, que descaracterizaria a tarefa que ele foi contratado para exercer. Vale salientar que não é porque, tipo assim, eu trabalho, por exemplo, de vendedor e tenho que ir lá no estoque pegar um sapato para mostrar para um cliente. Não. É você literalmente fazer um trabalho já de maneira completa, que envolve todos os aspectos daquele exercício de profissão, e você acumular com outra coisa dentro do seu trabalho. Então, é literalmente você exercer duas profissões que deveriam ser para outra pessoa, com outro salário, na figura de uma pessoa só, recebendo apenas um salário. É difícil. Agora, você me falando isso, realmente é uma coisa que a gente percebe que acontece muito e que é um negócio difícil de você, inclusive, filtrar, não é? Você fiscalizar, porque geralmente acontece, mesmo que a carteira do camarada esteja assinada numa função, mas geralmente a empresa faz com que ele, muitas vezes, desempenhe outras funções mesmo, vinculadas assim a gente diz, né? Não é vinculada propriamente, mas acaba vinculando no dia a dia. Né? Porque às vezes também tem até um caráter muito subjetivo no exercício da profissão, né? Porque assim, o que pode acontecer muito é também uma bonificação, entre aspas, e você trabalhar em determinado exercício de profissão e você exercer outra profissão e receber um benefício, uma bonificação por aquele exercício, né? O que também, de certa forma, seria um acúmulo de funções, a depender do que você vai fazer. É uma questão realmente muito difícil de ser fiscalizada, porque precisaria até de uma espécie de perícia do Ministério do Trabalho, uma denúncia, para ser analisada, até para não haver má conduta, tanto do empregado como do empregador. Porque a gente costuma até dizer que tem empresa que tem aquele que faz tudo, né? Que falando é o quê? Eu faz tudo aqui. Tudo que você precisar, ele faz, né? Justamente. Criou-se esse termo, né? Acontece muito. E o desvio de função é outra modalidade também que acontece muito, especialmente em empresas privadas, que é você ser contratado por uma coisa e acabar fazendo outra. A diferença do desvio para o acúmulo é que no desvio você vai fazer só outra coisa. Por exemplo, você é contratado como vendedor e você vai trabalhar de entregador, por exemplo. Ou então você é contratado como entregador e vai trabalhar de vendedor. Você literalmente é transportado para outro exercício que não aquele que você foi contratado e está assinado na sua carteira de trabalho. Isso é o que se caracterizaria como desvio de função. E ambos são passíveis de reparação em ação trabalhista e passíveis também de danos morais por parte do empregador.
É por isso que é difícil e a cada dia mais, né, é preciso que as coisas fiquem bem claras entre contratado e contratante, né? Porque gera muita dúvida, geralmente, quando você vai para uma empresa e de repente você, mesmo que por uma vez ou duas, enfim. Porque o que vai caracterizar isso também é a frequência, né? Como você já disse, não é uma vez você fazer uma coisa, não. É a frequência com que acontece, né? Exatamente. Porque se você for, existe na própria CLT, na consolidação das leis trabalhistas, que é o regulamento principal que se baseia em pessoas de carteira assinada, que para casos em que pode ocorrer a perda do objeto ou você pode ter um prejuízo muito grande por o empregador, ele pode designar tanto horas extras adicionais como também a remanejação de pessoas, remanejar pessoas para suprir aquela falta, para evitar um prejuízo ou até perder carga, por exemplo, uma coisa assim. Claro que tudo dentro dos limites e também respeitados a eventualidade da coisa. Se for uma coisa que aconteça toda semana, todo mês, aí já caracterizaria uma continuidade, tem que ser pago e tem que ser feito os procedimentos corretos, né? Pronto. Agora vamos tratar sobre a questão, que é a nossa segunda pauta aqui, o que é e como funciona a progressão do regime penal, que é uma coisa também que é bem polêmica, porque muitas vezes a sociedade sabe que um camarada praticou um crime e tudo mais, e de repente, mas já está solto. Né? Geralmente a gente percebe quando o camarada está na rua, né? E muitas vezes desconhece que ele teve que cumprir um período, alguma coisa assim, para poder alcançar. Quando não há quando o advogado não impetra com outra ação, outra coisa já, que não é tanta questão aqui da que a gente vai tratar, mas enfim, focando na questão da progressão e do regime, da progressão do regime penal, né? Como é que funciona? E por que tanta gente ainda hoje, muitas se revolta disso? Que esse camarada já está solto, cometeu um crime e já está solto, por isso que a coisa não funciona. Mas está na lei, né? Está na lei. Está tanto no Código Penal como também na Lei de Execuções Penais, né? A gente está em duas normatividades. No Código Penal está no artigo 33, né? O que é que diz? Quando você passa por um processo penal em que você cometeu um crime e você vai ser julgado por aquele crime, ao final daquele processo você vai receber uma sentença por parte do juiz, a chamada sentença de primeiro grau. Nessa sentença, o juiz vai fazer um cálculo dividido em 3 fases, chamada de dosimetria. Essa dosimetria, nessas 3 fases, ele vai calcular a partir de uma pena base que vai depender do crime que você cometeu, acrescentando as particularidades do crime, como o nível de culpabilidade, se você tem antecedentes, se você agiu por emboscada, com fogo, com veneno, essas coisas. Ele vai acrescentando tempo ou retirando da sua sentença final. Ao chegar na terceira fase da dosimetria e aplicando a sentença, o que é que acontece? Existem os 3 regimes prisionais no Brasil: regime fechado, semiaberto e aberto. O regime fechado ele é aplicado obrigatoriamente quando você é condenado numa pena final no crime a mais de 8 anos. De 8 anos para mais você começa no crime de reclusão no regime fechado. O regime fechado é o que você fica preso numa prisão de segurança média ou máxima. Se você é condenado a um crime entre 4 e 8 anos, você pode ser colocado em reclusão, em regime fechado, só que também você pode ser colocado, a depender da visão do juiz, no chamado regime semiaberto. Como é o regime semiaberto? O regime semiaberto ele funciona de uma forma diferente do que está na lei. A lei diz que o regime semiaberto você iria para uma chamada prisão industrial ou prisão agrícola, em que você trabalharia durante o dia, recluído, trabalharia durante o dia e à noite você ficaria preso. Como existem pouquíssimas prisões agrícolas ou industriais no país, inclusive aqui mesmo no Ceará eu acho que só tem em Sobral, se eu não me engano, o que é feito? Você fica livre durante o dia para poder trabalhar e sustentar sua família ou se sustentar, e à noite, a partir de 6 horas da noite, você se recolhe à cadeia e fica de 6 horas da noite às 6 horas da manhã. E finais de semana também você se recolhe e fica o final de semana, assim como feriados. Se você for condenado a um crime de até 4 anos de reclusão ou detenção, você pode ficar no regime aberto, que também está diferente na lei. A lei fala na chamada casa de albergado, que seria uma espécie de casa que seriam acolhidas as pessoas para, a partir dali,
se ressocializarem. Só que eu nunca ouvi falar de nenhuma casa de albergado. Aí como é que funciona? Você fica livre completamente e fica indo uma vez ao mês ao fórum, tanto para mostrar que você está trabalhando, mostrar que você está com endereço fixo e assinar uma presença. Como é que funciona a progressão de regime? A progressão de regime é o direito que o preso tem de cumprir sua pena, a depender de requisitos objetivos e subjetivos, a passar para uma situação melhor, por assim dizer. Você começar no fechado, passar para o semiaberto, depois para o aberto, até você entrar num livramento condicional ou então numa suspensão condicional. Quais são os requisitos? Quando você, por exemplo, entra no regime fechado, você for primário, primeira vez que você está cometendo um crime, não tendo antecedentes, se for um crime comum, que está na parte especial do Código Penal, você com 1/6 de pena cumprida, você tem direito a passar para o regime semiaberto. Ou seja, se você for condenado a um crime, por exemplo, de 12 anos, quando você cumprir 2 anos, você tem direito à progressão de pena a ir para o regime semiaberto. É por isso que as pessoas dizem, já está solto. É porque existe essa progressão. Se você for reincidente, aí já passa para 2/5. E se você cometer crime hediondo, são 3/5 da pena. O que são crimes hediondos? Estupro, latrocínio, homicídio, aborto. Geralmente os crimes que envolvem a vida ou tráfico internacional de drogas. Então, a partir dessa conta de sempre de 1/6, você vai progredir na sua pena até chegar numa hora que você vai estar em regime aberto ou livramento condicional. É assim que funciona a progressão de pena. Essa progressão de pena em questão de tempo, 1/6 da pena, é um requisito objetivo. Ainda existe também o requisito chamado subjetivo, que é você ter, por exemplo, bom comportamento. Quando você tem o direito à progressão de regime, perdão, você entra em contato com o seu advogado vai peticionar ao juiz. Deveria ser automático, mas como a justiça brasileira é muito falha em certos aspectos, você tem que provocar o juiz para poder mostrar para ele que a pessoa já tem um direito. Você vai mostrar para o juiz que ele tem um direito objetivo. O que é que ele vai analisar? Ele vai mandar citar o diretor da cadeia que você está, para ele emitir um parecer dizendo se você é um preso de bom comportamento. Se você tiver bom comportamento, você vai fazer jus à progressão de regime. Se não, você não faz, você recebe uma punição. Vale lembrar que, uma vez que você, por exemplo, progrediu para o semiaberto, existem certos requisitos que você tem que obedecer, como não frequentar bares, não ir para festa, vários requisitos que o juiz impõe. Se você descumprir esses requisitos, você volta para o regime anterior, o regime fechado. Tudo isso a legislação prevê com a tentativa, obviamente, de ressocializar o preso, a pessoa que cometeu o crime, né? E aí, aquela história que a gente sempre, que a sociedade tem na cabeça, né? Que a prisão é uma coisa que para o preso ainda é pouco. Tem gente que defende até isso, né? Mas passa um tempinho lá e já sai, enfim. Mas o preço da liberdade só quem sabe é quem perde, né? A verdade é isso, né? Pode ser o pior criminoso, mas o preço da liberdade só sabe quem perde. Inclusive agora teve esse caso do rapaz que foi solto, né, recentemente, né, que foi preso injustamente. Uma ONG lá entrou no caso para conseguiu tirá-lo ontem da prisão, e ele disse que agora vai atrás dos direitos dele. Quer dizer, mas o sofrimento desse rapaz a gente imagina. Porque você devendo, né? Já é muito ruim, imagina você inocente, sabendo que é inocente, né? Já teve um caso assim parecido com esse há alguns anos atrás, há mais de 10 anos atrás, que foi até bem trágico. O cara passou 22 anos preso, se não me engano. Dentro de uma rebelião que aconteceu na cadeia, ele perdeu um olho, foi cego de olho, foi atacado e perdeu um olho. E depois desses 22 anos, a suposta vítima confessou de que ele não tinha feito nada, ele foi solto. Quando ele foi solto, já senhor de idade praticamente, ele entrou com ação contra o Estado e ganhou uma indenização de 2 milhões de reais. Quando saiu a sentença que ele soube que ia ganhar 2 milhões de reais, ele teve um infarto e morreu. Então, assim, é um caso curioso e trágico ao mesmo tempo, né? Talvez nem esperasse, né, ganhar, né? Nem esperasse. Porque, assim, é como você disse, para quem é um criminoso profissional, por assim dizer, quem nasceu no crime, infelizmente, existem esses casos de pessoas que nascem dentro de um âmbito criminoso, pessoas de menores condições financeiras e tudo mais, que são atraídas para o crime, até às vezes por questão de sobrevivência,
em alguns casos, em muitos casos não, é só porque gosta mesmo, mas na maioria dos casos é questão de sobrevivência. Quando você não é um criminoso profissional, que você às vezes cometeu um ato isolado que lhe custou sua liberdade, cada dia que passa é uma luta dentro de um local infestado de pessoas tão perversas, né? Então, essa progressão de regime ela vem a condizer com um sistema penal que nós temos, não inquisitório, mas até republicano, por assim dizer, que ele procura e busca muito a ressocialização do preso. O erro está não nas leis. As leis, o Código Penal brasileiro é um dos códigos penais mais completos e bem feitos do mundo. O erro está na execução. Quando você coloca o fator humano para executar, para vigiar, para controlar tudo isso, o ser humano é falho e acaba cometendo excessos ou então descasos que tornam o sistema ineficiente, né? Muito bem. Então vamos lá. Agora vamos para a nossa terceira questão aqui, que obviamente é uma das que tem... Honório, veja aí essa questão desse microfone, troca aqui. Veja se isso aqui pega melhor nesse cabo aí, olha aí. Acho que esse aí está meio ruim. Vive caindo. Vamos ver então a questão do FGTS, porque foi um assunto levantado agora pelo governo Jair Bolsonaro, né, que é sacar até 500 da sua conta do FGTS, e tem muita gente que está achando pouco. O presidente já disse, inclusive, se achar pouco, não retire, deixe lá. Né? Que o Bolsonaro também não tem papas na língua, a gente já percebeu isso, né? Então, se você achar pouco, eu não retiro, deixe lá. Mas enfim, será que eu tenho direito? Eu posso? Vai me prejudicar? Enfim, tem um bocado de regrinhas aí, né? Desse saque, não é uma coisa assim, só cheguei lá. Não, tem que ter uma regrinha que siga alguns critérios, né, doutor César? Pelo que eu vi que ele liberou até agora, está sendo até uma liberação que eu ao estudar, eu não vi muitos detalhes mais aprofundados assim que complicassem tanto. Está sendo só você poder liberar até o limite de R$500. Se você está com sua conta ativa da FGTS, você vai poder sacar esse dinheiro, contanto que você tenha um dinheiro. Se você tiver mais, você só vai poder sacar os R$500, né? E assim, para quem não de garantia de tempo de serviço, né? Foi uma garantia criada na Constituição Federal de 88 para prever e não deixar os trabalhadores ficarem desprovidos de dinheiro na hora que... Vamos lá, fazer ao vivo mesmo. Vamos lá, Honório. Assistente é artista. Deixa eu ver aqui se eu consigo encaixar melhor. Pronto. Pessoal, a gente está falando sobre questão do FGTS. Deixa eu ver se a gente acerta esses microfones aqui. Falando aí para tirar dúvidas em relação a quem quer sacar os R$500 do FGTS, até os R$500 que o Bolsonaro liberou da conta nativa, inativa, enfim. O doutor César vai dar uma pincelada aqui no assunto para a gente tentar entender melhor, tá? Então vamos ver se a gente consegue agora. Pronto. O FGTS é o valor que você tem direito, que é depositado todos os meses pelo empregador de equivalente a 8% do salário que a pessoa recebe, né? Então, o que foi que o presidente Bolsonaro instituiu agora? Você vai poder sacar até R$500 da sua conta ativa do FGTS. Esse saque vai começar, a Caixa Econômica Federal vai divulgar no dia 5 de agosto agora, daqui a uma semana, né? Uhum. Como vai ser o calendário desse saque, vai ser de setembro a março do próximo ano. Ou seja, você, tendo até mais dinheiro, você só vai poder sacar R$500. Perdão. Como é que funcionará? Se você tiver, por exemplo, você for sacar só R$100, você pode sacar diretamente na casa lotérica. Se você for sacar até os R$500, entre R$100 e R$500, você tendo o cartão cidadão, você pode fazer o saque direto na boca do caixa. Ou, se você não tiver, você vai ter que falar com as pessoas dentro da Caixa Econômica para poder apresentar sua documentação e retirar esse valor. Por que é que o Bolsonaro está fazendo isso? E recebeu até algumas críticas. A política econômica do Bolsonaro é uma política expansionista. Ou seja, ele quer que o mercado fique movimentado. Ele está dizendo que ele acha, né, tanto ele como o Paulo Guedes, que é o ministro da Economia dele, acha que fazendo essa liberação
dos R$ 500, ele vai dar uma aquecida na economia. De forma que o sistema econômico brasileiro comece a se reavivar um pouco mais e não fique tão dependioso de auxílios moradia, auxílios beneficiários do governo. A crítica que ele está recebendo são duas. A primeira, na verdade, é que ele está recebendo que esse valor, o Congresso estava dizendo que esse valor era pouco, que R$ 500 não ia ser suficiente para movimentar a economia. Uhum. E, em segundo lugar, que é um ponto muito, muito forte a ser debatido, que eu acho que nem tem tempo e também não cabe a mim debater ele sozinho, é que o FGTS ele é uma ferramenta feita para o empregado se prover caso ele seja demitido sem justa causa. O que é isso? É você ter um fundo, literalmente uma garantia, uma reserva, caso você seja demitido sem justa causa, para você poder se sustentar enquanto você acha outro emprego. Ao fazer o saque desse seu FGTS, você estando empregado, você tendo um provento todo mês, você meio que está retirando uma poupança, uma garantia que você tem caso você venha a ser demitido sem justa causa, que você tem o direito a receber o FGTS. O que é que acontece? Ao você receber, você vai ter uma diminuição no seu FGTS, e esse FGTS, uma das coisas que ele é usado, ele pode ser usado para 3 coisas. Primeiro, caso você seja demitido sem justa causa, porque aí você vai ser ressarcido, você vai poder retirar aquele valor na sua integralidade, você vai receber ele. Você também pode usar para financiar imóveis, uma casa, você pode comprar um terreno, até reforma também. É inclusive uma das destinações do FGTS. E você também pode usar em caso de doença grave ou algo relacionado à doença, para comprar remédio, essas coisas assim. Então você tem essas 3 destinações que você vai estar retirando só para fazer uma movimentação da economia. Uhum. Claro que é opcional, não é obrigatório você retirar, você retira se quiser. Mas qual é a principal crítica? Perdão, qual é a principal crítica que está sendo feita a essa ação do Bolsonaro? É que você, de certa forma, estaria beneficiando as construtoras, que as pessoas iriam pegar esse dinheiro e iriam gastar de forma desordenada junto às construtoras, financiando casas de maneira desordenada, e isso provocaria lá na frente um boom econômico, tal qual aconteceu nos Estados Unidos, em que as pessoas compraram demais, as pessoas inflacionaram demais a economia de imóveis e com o tempo não conseguiram pagar. Você fazia hipotecas, você fazia penhores em cima das casas, para você poder ter casa, e chegava um certo ponto que você simplesmente não conseguia pagar. E os bancos quebram. Então essa é a principal crítica que está sendo feita em relação a essa política adotada pelo Bolsonaro. Uhum. E ele está procurando maneiras, obviamente, de popularizar-se, né, porque essa questão de dinheiro que é oferecida por sempre dá uma levantadazinha na moral dos políticos, né? E a questão também da economia, obviamente, mas o trabalhador deve ter bastante cuidado, ser bem criterioso na hora de optar por esse saque ou não, porque é um dinheiro que vai estar disponível, se ele tem lá na conta do FGTS, enfim. E também depois vem o saque aniversário, que também vem a partir de 2020, né? Que ele vai poder tirar também todo mês ou todo ano uma quantia que vai influenciar nessa questão aí. Quando for demitido, vai lá procurar FGTS, não tem por quê? Porque já retirou. Essa é uma questão que o trabalhador deve ser bem criterioso realmente na hora de optar, né? Uhum. Tem que ser criterioso, e só lembrando, né? Se você, até R$100 você pode ir direto na casa lotérica. Entre 100 e 500 você vai na agência da Caixa Econômica Federal. No dia 5 de agosto eles vão lançar agora o cronograma de como é que vai ser feito a liberação desse saque. Quer dizer, o mais prudente é procurar as informações e ver realmente se é necessário, se vale compensa, a pena, né? Se vale a pena. Você realmente está precisando desses R$500 agora. Geralmente, o trabalhador sempre está precisando de dinheiro, é óbvio, né? Sempre. Mas tem que ver realmente se a prioridade vai ser essa aí. Se não pode encontrar outra maneira aí de financiar suas questões, melhorar sua vida financeira que não seja no FGTS, né? Exatamente. Então vamos lá, vamos pensar direitinho, tá, pessoal? Na hora de sacar, porque tudo que vem fácil, a gente sabe também que vai fácil. Então você pega o dinheiro aí, gasta, daqui a pouco vai precisar, não tem. Festa de agosto aí, né? Festa de agosto aí, Deus me defendereis. Já teve uma vaquejada. Pois é. Enfim.
Bom, então tá aí, né? Estamos falando com o doutor César Gregório Júnior. Um abraço para a Jona Macedo, para a Regilânia Renato, para a Luciana Dias, para Caetano Forrozeiro, para a Luana Melo, para Maria de Lourdes de Oliveira, né? Que diz que o povo não acorda, né? Tem que acordar, tem que acordar. Doutor César Gregório vai falar para a gente agora o local, o dia e os horários em que ele atende, porque as causas são muitas, né? É uma variedade enorme. Você precisou de ajuda de advogado, precisou de uma orientação, precisou de saber mais o que tem que fazer em relação à questão de justiça, procure-o, né? Você vai ter um atendimento muito bom, eu tenho certeza disso. Meu escritório é na rua Juvenal Galeno, número 44, essa rua aqui que fica de frente ao Mercado Municipal. Eu atendo de segunda a sexta em horário comercial. Meu telefone é o 9995-0999. Meu e-mail é o contato.cesarjunior@hotmail.com e o meu site é o cgjassessoria.com.br. Muito bem. Até semana que vem, então, se Deus quiser. Até semana que vem. Pronto. Abraço, obrigado pelo carinho, obrigado pela atenção com a gente aqui e até uma próxima oportunidade, viu? Até mais. Se Deus quiser. Pessoal, eu volto já com mais uma live, agora com Carlos Cândido, falando sobre trânsito. Você sabia, ele me falou que o Bolsonaro quer acabar com as autoescolas. Ele vai explicar essa história para a gente aqui. Como é que ficaria então essa questão de trânsito aí? Com autoescola o negócio é complicado e sem autoescola. Já ele vai explicar para a gente aí, tintim por tintim. Daqui a pouquinho, tá? Em 3 minutos a gente volta aí com mais uma live. Fique ligado, até já.